As eleições autárquicas mobilizam muitos milhares de portugueses em candidaturas partidárias independentes às Assembleias de Freguesia, Assembleias Municipais e Câmaras Municipais. Se há uma festa da democracia, é esta. O Perguntar Não Ofende ainda não tem condições humanas e materiais para corresponder à riqueza e diversidade destas eleições. Esperemos que o venha a ter no futuro. Optou por isso por se concentrar nas duas autarquias politicamente mais relevantes, Lisboa e Porto, esperando, daqui a 4 anos, ter capacidade para muito mais. São 8 entrevistas, mais curtas do que é habitual, a exemplo do que foi feito nas últimas legislativas. O critério para a escolha dos entrevistados foi a sua atual representação nas duas câmaras municipais. Daniel Oliveira fará as entrevistas aos candidatos de Lisboa e desafiou-me para fazer as entrevistas aos candidatos do Porto pela minha ligação à cidade, desafio que aceitei com orgulho, também pelo prestígio que este podcast já conquistou e pela importância que o Porto tem na minha vida, mesmo vivendo a 300 km. Dando sentido a esta realidade, as 4 entrevistas são feitas com recurso às novas tecnologias, com os convidados no Porto e eu em Lisboa. Economista e professora, tem um longo caminho político percorrido na Assembleia da República e no Parlamento Europeu, nas variações das câmaras de Viana do Castelo, Vila Nova de Gaia e Porto. É dirigente do Partido Comunista Português. Hilda Figueiredo é a candidata da CDU à Câmara Municipal do Porto. Viva Hilda Figueiredo, muito obrigado por ter aceitado esta conversa no podcast Perguntar Não Ofende. O census aponta para uma perda superior a 5.000 habitantes na cidade do Porto nos últimos 10 anos. Rui Moreira recorre a dados do INE para defender que nos seus mandatos já houve uma recuperação. A verdade é que é cada vez mais difícil, cada vez mais caro morar no Porto. A habitação é o principal problema das grandes cidades. O que distingue as propostas da CDU das propostas apresentadas pelas outras candidaturas nesta matéria e que possam levar os eleitores a optar por lhe dar o voto a si? Bom dia, muito obrigada pela entrevista e neste campo da habitação há pontos essenciais. Ao longo do mandato, a CDU foi não só denunciando o que se estava a passar em termos de especulação imobiliária, de agravamento das rendas, de pressão sobre os moradores, designadamente da zona histórica, mas também da zona central do Porto, para saírem da cidade. E isso foi claro durante este mandato. O que Rui Moreira diz, ele baralha, por um lado, dados oficiais, que são os dos censos, com projeções. E isso não faz sentido. De facto, a realidade é que muita gente saiu do Porto e o saldo só não é inferior porque também vieram imigrantes viver para a cidade. Nós tentamos, primeiro, que houvesse uma contenção logo no alojamento local, nos hotéis, etc. E propusemos uma medida eficaz para resolver esse problema. Eles não aceitaram. E só quando já em muitas casas se passava para mais de 50% das pessoas que tinham abandonado essa rua, só quando isso aconteceu, em diversas ruas do centro histórico, é que então aceitaram uma contenção para o alojamento local. Mas quando a pandemia acabou, quando a pandemia começou, acabaram com essa taxa de contenção e nós tentámos que agora, durante este período, se repensasse toda a situação e se voltasse a colocar uma proposta deste tipo para impedir que novamente se agrave a situação. Rui Moreira não aceitou e diz que só depois das eleições é que vai fazê-lo. Nós também tentámos que fosse revista a estratégia local de habitação, que se avançasse com a Carta Municipal de Habitação e se utilizasse urgentemente também o PRR, o tal Plano de Recuperação e Resiliência, para exigir do Governo uma verba maior, para rapidamente responder com 3.000 habitações, para habitações com rendas controladas, com rendas de acordo com rendimentos das pessoas
para responder às cerca de 3 mil pessoas que estão a viver em situações confrangedoras, que o próprio estudo da estratégia local refere, mas também há cerca de 900 famílias que estão em lista de espera na Domus Social, mas também para os jovens casais e as pessoas que tiveram que sair da cidade e queiram voltar, poderem ter resposta para a habitação. E por isso dissemos, no imediato, 3 mil habitações para as famílias a viver em condições insalubres e inadmissíveis. Mais 3 mil habitações para inverter essa tendência. Só que o Porto já é das cidades que tem uma maior percentagem de habitação municipal, aumentando a disponibilidade da autarquia para funcionar como senhorio a prazo, acresce um problema que é a manutenção desse parque habitacional. Garantir uma habitação com dignidade às pessoas tem de implicar que essas condições se mantêm durante todo o tempo. E o que se vê é que às vezes nos bairros sociais, há bairros sociais que ficam muito tempo sem as necessárias obras de manutenção. A Câmara Municipal do Porto tem capacidade para crescer enquanto senhorio? Felizmente tem capacidade financeira para o fazer. Sabe que o saldo orçamental este ano no município do Porto, incluindo as 6 empresas municipais, foi superior a 100 milhões de euros. O grande problema é que há uma incapacidade de gestão e há fragilidades enormes e má gestão por parte de todo este património e falta de diálogo e falta de transparência e demasiado tempo e sobretudo obras que são mal feitas. Nós vamos aos bairros e ouvimos os moradores queixarem-se que às vezes ficam piores depois das obras, que são apenas de fachada, do que antes delas começarem. E por isso é que nós dizemos que é necessário mudar a gestão da Domus Social, alterar, torná-la mais atenta aos problemas dos moradores, mais dialogante, e também internalizar todos estes serviços de planeamento das obras, do seu acompanhamento, para impedir que continue este processo. Não é por falta de dinheiro, é por incapacidade de gestão. Dinheiro a Câmara do Porto tem. A alternativa, dando incentivos à existência de cooperativas, permitindo uma construção a custos mais baixos, sem especulação de preços, já se fez noutras alturas, agora faz-se menos, não é uma solução que a CDU possa aceitar como alternativa, ou pelo menos como ação complementar? Sim, a CDU defende também o apoio às cooperativas e o apoio às associações de moradores, porque o Porto até tem uma particularidade. Há cerca de 1000 habitações, de 1000 famílias que vivem em casas construídas por associações de moradores no pós-25 de Abril, mas também em muitas cooperativas. Infelizmente, olha, neste momento até há um problema, a Larcup está a tentar fazer obras, a antiga Larcup, fazer obras de reabilitação da sua cooperativa. E a Câmara está-lhe a aplicar taxas como se fosse um investidor privado, mas com que não aplica aos investidores privados, que lhes dá isenções de taxas no centro da cidade, e no outro dia foi quase 700 mil euros para um hotel, etc. E para uma cooperativa, quer que ela pague. Isto é inconcebível. Digamos, a Câmara do Porto, de facto, tem 2 pesos e 2 medidas. Dá toda a atenção, enfim, ao grande investidor e não dá a necessária atenção às associações de moradores, às cooperativas, aos bairros municipais, e não é dialogante, não procura as melhores soluções. Depois ainda temos no Porto as ilhas, sabe que há centenas de ilhas e nós temos procurado que elas também não comecem a ser, e já estão a ser algumas, objeto da especulação imobiliária. Airbnb para o turismo, uma vez mais, não é? Exatamente, para o turismo, uma vez mais. Um turismo desregulado, porque nós achamos que o Porto deve ter turismo, mas um turismo regulado. Tem defendido, Hilda Figueiredo, desculpa interrompê-la. As ilhas podem ser e devem ser também objeto de um programa específico, aliás,
a CDU, o PCP, apresentou uma resolução na Assembleia da República com esse objetivo, foi aprovada por unanimidade, mas tarda a concretização, porque é preciso a reabilitação, a reconversão das que forem possíveis, sem especulação, ao serviço dos moradores e com os moradores. E claro, e as que forem insalubres têm que acabar-se com essa insalubridade, naturalmente. Exato, que é um dos problemas da habitação dessas ilhas, é de facto a falta de qualidade e de dignidade da habitação. Tem defendido para diminuir a pressão sobre as zonas históricas e a zona central da cidade, a criação de circuitos alternativos e outras medidas de incentivo a uma distribuição do turismo pela cidade. A pergunta que eu faço é como é que se convencem os turistas, ou mesmo os promotores turísticos, a trocarem a zona ocidental e do sul, junto ao Rio, pela zona oriental da cidade, por exemplo. Através de patreon.com/perguntar não ofende, pode apoiar diretamente a produção deste projeto independente. Pela zona oriental e pela zona ocidental e pela zona norte, é possível constituir circuitos alternativos na base, por um lado, do património material, naturalmente, que temos, mas também do património imaterial, das lutas que o povo do Porto ao longo dos anos foi desenvolvendo, das suas tradições, das suas associações, e é possível fazê-lo da sua cultura, com eventos dispersos pela cidade, eventos esportivos, eventos culturais, em colaboração com o movimento associativo, que é uma questão que também tem falhado muito e que a CDU tem defendido com muita força, seja no apoio com um fundo especial para o movimento associativo popular, seja no apoio permanente, regular, com inclusivamente uma estrutura municipal que os apoie, mas isto tudo tem que ser pensado, tem que ser coordenado, e o grande problema é que o Porto não tem essa coordenação. A Câmara tem uma grande dispersão, com 6 empresas municipais, em que umas não sabem o que se passa no outro lado, em que a própria Câmara no seu conjunto muitas vezes desconhece o que se está a passar nos diferentes sítios, e então é a descoordenação completa. Ora, isto implica uma profunda alteração da gestão municipal e com redução também dessas empresas municipais. Como é que se ganham os promotores turísticos? Pois com programas que sejam cativantes na área da cultura, do desporto, com programas que vão ao encontro também do turismo, do turista, porque há turistas que estão abertos e interessados nessa participação no e turismo até em conhecer, cultural. Se isso for devidamente divulgado e se for devidamente enquadrado. Reconhece que nesta fase em que o turismo precisa de recuperar do trambolhão que deu com a pandemia, não parece ser boa altura para criar constrangimentos a essa recuperação, introduzindo mudanças na regulação do setor, que essas propostas que faz serão difíceis de aplicar num futuro imediato, em que é preciso recuperar números de turismo que dão emprego, não é? Obviamente. Claro que elas criam muito emprego na cidade. As propostas que estamos a fazer criam muito emprego na cidade, envolvendo os promotores da cidade, culturais, desportivos, as associações existentes na cidade. Implicam a criação de muito emprego, que é uma questão essencial também, mas implicam um planeamento, implicam uma gestão eficaz, e é isso que nos está a faltar. O Porto sofre, como sofre Lisboa e outras capitais de distrito, com o excesso de carros que trazem pessoas que, morando na periferia, trabalham no Porto. A mobilidade é, aliás, um dos problemas que mais preocupa os portuenses. O Porto não deveria liderar o Conselho Metropolitano num projeto que diminuísse drasticamente a entrada de veículos na cidade, oferecendo como alternativa uma boa rede de transportes intermunicipal e, já agora, uma boa rede de transportes dentro da própria cidade do Porto? Exatamente. Nós até defendemos um plano metropolitano de transportes. Agora, nós achamos, primeiro, que só há defesa do ambiente, só há defesa digamos, de uma melhor qualidade de vida com melhores transportes públicos e com transportes públicos interligados, em que naturalmente também os transportes alternativos, bicicleta, etc., possam ser importantes, mas onde também se criem condições
para as pessoas poderem andar a pé, melhorando ruas, aproximando os espaços verdes e os equipamentos das moradas das pessoas, de forma a que as famílias não precisem de andar mais que 10, 15 minutos a pé para encontrar esses equipamentos de que precisam para estarem, para conviverem, para terem acesso à cultura, ao desporto, etc., às zonas verdes. Mas o transporte público é uma questão central e com tendencialmente gratuitos na própria cidade, com um sistema de parques de estacionamento periféricos em que o andante permita utilizar esses parques periféricos gratuitamente e de imediato através dos transportes públicos interligados, metro, STCP, CP, enfim, elétrico, com maiores ligações em toda a cidade, digamos uma ramificação com pequenos veículos adaptados entre a cota alta e a cota baixa, o Oriente, zonas orientais que têm muita dificuldade de ligações em certas horas, e mas zonas ocidentais também. Como é que se coaduna essa vontade de ter melhores transportes e, portanto, ter menos carros dentro da cidade do Porto, por exemplo, com o que está de novo em cima da mesa, que é a construção de uma 7ª ponte a ligar Gaia ao Porto? Na pesquisa que fiz encontrei informações de 2018, com custos previstos de 12 milhões, já este ano em abril no Jornal de Negócios falava-se de custos de 21 milhões, um mês depois na RTP custos de 37 milhões, a CDU é contra esta localização, mas defende a necessidade de uma nova ponte. Encara as cidades de Gaia e Porto como sendo apenas uma cidade? A ponte é apenas uma estrada? É porque são mais carros a entrar na cidade do Porto. Olá, eu sou a Raquel Marinho e pode ouvir o meu podcast de poesia associado ao Perguntar Não Ofende em opoemaensinacair.pt. Nós acabamos por votar contra esta ponte que está a falar na zona oriental, porque não houve o debate que está a referir e que era importante que tivesse havido. O presidencialismo que reina na Câmara do Porto levou a que o presidente da Câmara aceitasse toda essa alteração entre um projeto inicial, que era uma cota baixa, barato, que permitia uma ligação rápida entre as duas margens, para um projeto que não tem nada a ver com isso, completamente diferente, com custos completamente diferentes. Mas essa alteração foi imposta por causa da possibilidade de cheias, não é? Que inclusivamente não dá prioridade ao transporte público. E nós defendemos que deva dar prioridade ao transporte público, porque essa ponte pode ter interesse se for para transporte público. O local não é o melhor para o Porto, será para Gaia, mas não para o Porto. Mas mesmo assim, a prioridade deve ser o transporte público. E infelizmente não é isso que lá está. E nós tivemos essa votação final contra, porque discordámos de todo este processo, da falta de diálogo, da falta de debate e da falta de procura de outras alternativas. Nós pensamos que entre o Porto e Gaia deve haver maiores ligações de transporte público. E pedonais também. Como, por exemplo, também a necessidade de repor o transporte fluvial entre a Aforada e o Ouro, na parte do Porto, que também serve o turismo, mas que também serve aquelas populações pescatórias e moradores da zona e até trabalhadores, que sem isso têm que dar uma volta tremenda quando ali, com o barco que funcionou durante tantos anos, e agora não existe. Pronto, nós estamos a defender esse projeto e em diálogo até com os pescadores do Porto que têm uma proposta para resolver este problema, a que a Câmara não responde. A CDU está também em desacordo sobre o caminho que foi escolhido para o Metrobus, que substitui o bus. É uma carreira destinada apenas a veículos ecológicos e que circulam com rapidez. A CDU defendia uma linha diferente daquela que vai avançar pela Avenida Boa Vista e depois
Marcelo Gomes da Costa, a CDU propunha dar uma prioridade à linha que ia do Bom Sucesso, pela parte de baixo, percorrendo diferentes bairros de Lordelo até à Foz. Ganhou a via mais fácil em detrimento daquela que fazia mais falta às populações? É isso que a CDU acha? É verdade, é verdade. É uma coisa inadmissível. Não só ganhou, como não houve um debate para a escolha da segunda via, da via agora aprovada por eles, porque todo o debate prévio, incluindo há 4 anos, quando ainda se pedia que o metro se prolongasse, a linha de metro que vai ficar na zona da Boa Vista, se prolongasse até à Foz e passasse por essa zona de Lordelo, que é uma zona onde vivem mais de 10 mil pessoas, com muitos bairros municipais, e onde ainda a Câmara vai querer construir mais um. E não tem transporte, e ao menos nem o metrobus prevêem agora para lá. Isto não faz sentido nenhum. É mesmo tratar de esguelha as pessoas de menores recursos económicos, considerar que esses não merecem atenção da Câmara Municipal. Nós estamos profundamente contra esta proposta. A TAP tem estado muito presente no debate político que se faz a partir do Porto, mas nada muda em relação à estratégia definida pela transportadora em relação aos voos de e para a segunda cidade do país. Isto significa que o Porto perdeu, mesmo com a TAP nacionalizada, o Porto perdeu capacidade de reivindicação, capacidade de influência política? Infelizmente a TAP não está nacionalizada completamente. Mas o Estado põe e dispõe. Muito importante. Nós exigimos que a TAP tenha uma outra atenção ao Porto e ao Norte. Achamos que é inconcebível que isso não aconteça. E já dissemos, e eu repito, que estamos disponíveis para apoiar também uma reivindicação forte que a Câmara Municipal do Porto pode e deve assumir com a população para, junto do Governo, exigir que essa intervenção exista e que a TAP desempenhe o papel que deve desempenhar também no apoio ao desenvolvimento do Porto e de toda a região norte. Já disse uma vez que agora isto também revela, desculpe só uma coisinha, com certeza. Isto também revela os atrasos ou os boicotes, ou os bloqueios que têm existido à regionalização. É isso que lhe ia perguntar, exatamente, coincidimos então, porque eu ia lembrar que já tinha dito que isto era uma consequência de não avançar a regionalização. A política também se faz com linhas vermelhas. Sem o PCP, muito dificilmente é viabilizado o Orçamento do Estado, muito dificilmente este governo do Partido Socialista seguirá caminho. O Partido Comunista está contra a descentralização feita pelo PS com o PSD e é favorável à regionalização. Nestas questões estruturais, o PS, de certa maneira, tem preferido entender-se com o PSD, por mais que se critiquem os dois partidos um ao outro. Esperar que o seu partido seja mais comprometido com o processo de regionalização e pressione o PS para avançar neste caminho. É possível? O meu partido está muito comprometido com a regionalização e tem sistematicamente apresentado propostas e até calendários na Assembleia da República. E por isso esta é uma questão importantíssima para nós. Eu, como sabe, não estou nas negociações do Orçamento de Estado, nem devemos confundir, na minha opinião, eleições autárquicas com negociações do Orçamento de Estado. Mas a nossa reivindicação... Mas confundem, deixe-me interrompê-la, confundem e bem a legislação laboral, que não tem a ver com o Orçamento de Estado, com uma negociação para o Orçamento de Estado. É possível misturar negociações políticas, fazer depender umas das outras, não é? Mas as eleições autárquicas são eleições autárquicas... Certo, mas eu estou a falar de uma reforma estrutural como a descentralização. Com todo um processo que está a decorrer. Eu creio, e o meu partido e eu própria, temos denunciado toda esta política e estes acordos que o PS fez com o PSD, a que chamou de descentralização, mas que não são descentralização nenhuma, porque a verdadeira descentralização implica uma regionalização e também no plano metropolitano
uma autarquia área metropolitana com outras competências, com outros meios, com outra capacidade de intervenção, como já vimos, é fundamental para os transportes, é fundamental para o ambiente, é fundamental, eu diria, até para a resolução dos graves problemas económicos e sociais que se vivem na região. E, portanto, nós vamos continuar a pugnar por essa verdadeira descentralização que é a regionalização. E certamente que o meu partido vai fazer também, a CDU igualmente, e é uma questão central para nós. A CDU foi a primeira força partidária a levantar a questão da Selminho. Muito tempo depois, Rui Moreira acabou por ser acusado pelo Ministério Público e aguarda julgamento. Sem perder de vista a velha questão que é a justiça ou que é da justiça, há neste caso uma componente política que interessa discutir nesta campanha ou não? Para nós todos os temas interessam naturalmente e sobre isto, como já disse, foi a CDU quando teve conhecimento do caso que interveio e exigiu os esclarecimentos necessários. Não os obteve na altura e por isso entregou o processo ao Ministério Público porque teve as maiores dúvidas. Entretanto, o processo foi evoluindo e foi possível constatar que uma parte importante daqueles terrenos nem sequer eram da família de Rui Moreira, eram da Câmara e já foram devolvidos à Câmara, porque tinham que ser, se eles eram da Câmara. Agora, a responsabilidade que houve nos atos que implicaram todo um processo que envolve a Selminho, naturalmente que nós achamos que eles eram incorretos e por isso quisemos que o Tribunal tomasse posição. Pronto, agora aguardamos a decisão do Tribunal. Portanto, para a CDU este não é um tema de campanha. A sondagem, Jornal de Notícias... Diga. Digamos, o tema pode ser debatido na campanha. Não temos, nos debates que vão existir, que são agora, vários, não é? O que não queremos é retirar as conclusões que o Tribunal há de tirar, porque aí respeitamos a separação de poderes. Com certeza. A sondagem do JN-TSF revela que, em termos de notoriedade, só é batida pelo Presidente da Câmara, Rui Moreira. Vê isto como uma vantagem ou uma desvantagem, tendo em conta que tem grande notoriedade, mas tem igualmente uma taxa alta de rejeição de alguns eleitores? Sim, mas também tenho, se vir a outra parte, uma taxa importante de aceitação. E eu achei interessantíssimo que no caso das pessoas que admitem votar na CDU, embora ainda não tivessem decidido, mas que admitiam votar, a taxa de 20 e tal % era igual para o PS, para o PSD e para a CDU, ou idêntica. Por isso, isso deixou-me satisfeito. E também é vista como sendo muito solidária e muito presente no diálogo com os cidadãos. Também tem essa vantagem nesta sondagem. O que é uma realidade. As pessoas do Porto conhecem-me e sabem como eu não vou aos bairros, não vou às zonas com problemas, não vou responder às pessoas apenas na campanha eleitoral. Eu fiz ao longo do mandato essas reuniões, esses contactos, essas visitas e pugnei pela resolução de muita coisa, incluindo o reconhecimento do movimento associativo popular, incluindo o reconhecimento da necessidade das obras nos bairros, das associações de moradores, de reconhecimento do mau estado das ruas e caminhos, do reconhecimento da falta de equipamentos culturais, da falta de equipamentos desportivos, da necessidade de programas de dinamização e até de um programa de emergência social, como propusemos logo que a pandemia começou. E sabem que isso tudo não foi posto em prática, mas alguma coisa, pequenas coisas foram sendo postas em prática por essa pressão muito forte da CDU, dando expressão e força às populações que nos solicitavam essa intervenção. Se tivéssemos uma outra Câmara com o maior peso da CDU, de certeza que o saldo orçamental não seria superior a 100 milhões de euros e que uma parte substancial desse dinheiro teria sido utilizado
para esse programa de emergência social e para a construção dos equipamentos e infraestruturas essenciais para a cidade. E para a melhoria da qualidade de vida da sua população, onde as desigualdades são gritantes e se tornaram ainda mais visíveis com a pandemia. Exigiram uma resposta eficaz, ainda agora. Essa alta taxa de notoriedade que tem a Hilda Figueiredo também se explica porque foi candidata em diferentes autarquias, ao Parlamento Nacional, ao Parlamento Europeu. Acrescentar que o seu camarada João Ferreira vem de uma sequência como cabeça de lista ao Parlamento Europeu, candidato presidencial e agora candidato a Lisboa. Maria das Dores Meira, depois de esgotar os mandatos em Setúbal, aterra em Almada para tentar recuperar a Câmara para o PCP. Há uma dificuldade evidente em renovar os principais candidatos, não é apenas na CDU, mas também na CDU. Ou os melhores são mesmo pau para toda a obra? Não, olha, na minha lista aqui no Porto há uma grande renovação. Se olhar para a lista verá, quer para a Câmara, quer para a Assembleia, quer para as freguesias, muitos jovens, até há nas freguesias, até há vários, só 2 cabeças de lista é que são os anteriores, os outros são todos novos e alguns são mesmo muito novos, entre os 20 e os 30 anos. Jovens licenciados, jovens com grande capacidade de diálogo, com grande capacidade de trabalho, e também na minha lista para a Câmara estão pessoas, incluindo não comunistas nem do Partido Ecologista aos Verdes, a CDU inclui o PCP, o Partido Ecologista aos Verdes, e muitos independentes, e na minha lista para a Câmara da CDU, na lista da CDU, estão algumas pessoas independentes, como na lista para a Assembleia Municipal e nas freguesias, que também se destacaram nestas lutas e nestas reivindicações que fomos fazendo um pouco por toda a cidade e que acharam que poderiam connosco continuar essas reivindicações e aceitaram participar nas nossas listas. Portanto, não só há renovação, como é preciso ir ver para além do cabeça de lista. Claro, mas tem consciência, Hilda Figueiredo, que a maioria das pessoas olha para o cabeça de lista. Os eleitores olham para o cabeça de lista. Estão aí equipas com grande capacidade de intervenção, dinâmicas, competentes, trabalhadoras, capazes de dar a volta à gestão nesta cidade. Última pergunta. No início do século, em 2001, a primeira vez que o Bloco de Esquerda disputou umas eleições autárquicas, teve no Porto menos de 1/4 dos votos da CDU, diferença superior a 9.000 votos. Foi esbatendo essa diferença e nas últimas ficou a 600 votos de roubar o lugar na variação ao Partido Comunista. Manter a CDU na frente e manter o lugar de vereadora é a vitória que espera alcançar? Eu espero aquilo que os eleitores da cidade quiserem, naturalmente, mas estamos, a CDU está a dizer às pessoas que só com mais força da CDU é possível pôr em prática todas estas reivindicações que a cidade sabe que são necessárias para lhe dar maior coesão social, para lhe dar maior dinamização na cultura, no desporto, para conseguir dar resposta aos problemas de habitação, a uma habitação de qualidade, a uma cidade mais desenvolvida, mais solidária, onde cada pessoa tenha direito a viver com dignidade e com maior diálogo entre a autarquia e a população em geral, e os seus moradores e as suas organizações e as suas associações e as suas instituições, porque isso tem falhado muito nesta cidade do Porto. E por isso, como sei que muitas pessoas estão empenhadas nesta mudança, a minha convicção é que a CDU terá o resultado necessário para continuar esta luta com mais força, para que o futuro do Porto seja um futuro de maior coesão, de maior solidariedade, de maior atenção aos moradores, ao movimento associativo popular, às instituições da cidade. Hilda Figueiredo, obrigado por ter vindo ao Perguntar Não Ofende. Boa campanha, boa sorte nas urnas. Obrigada.